Olá, está no ar o Jornal da Câmara. A situação dos moradores do entorno da barragem da Lomba do Sabão voltou ao debate no Legislativo da capital nesta semana. Os moradores cobram do poder público a manutenção da estrutura. O DEMAI informou que pode realizar os trabalhos iniciais nos próximos dias, mas que depende de licença e do envolvimento de outros órgãos do município para uma ação ampliada no local. Duas comissões da Câmara de Porto Alegre trataram do assunto em reunião conjunta. A ideia é avançar na busca de alternativas para garantir a segurança e a melhoria das condições para a comunidade da região. A Lomba do Sabão voltou a ser pauta das comissões do Legislativo. A situação dos moradores do entorno da barragem foi discutida durante a reunião conjunta das comissões de Habitação e Meio Ambiente. A possibilidade de rompimento da barragem já havia sido discutida anteriormente em outros encontros das comissões. No dia 6 de abril, a gente teve a nossa primeira reunião de CUTAB, com a pauta da barragem da Lomba do Sabão. Depois, na outra semana, na sequência, tivemos uma discussão em relação ao debate jurídico, da situação da barragem. Teve uma visita da Cosman, nós encaminhamos uma audiência pública para a elaboração do Plano Municipal de Segurança da Barragem, para adaptar Porto Alegre a uma lei federal que já existe. E eu acho muito importante a gente conseguir ter a memória dessa luta, porque as gestões passam e, como vocês sabem, esse é um problema da cidade muito antigo e a comunidade fica. O movimento dos atingidos por barragem, composto pelos moradores do local, reclama do abandono por parte da Prefeitura, bem como a falta de manutenção da barragem e a ausência de informações sobre as ações e decisões que envolvem a represa. E o pessoal que mora aqui no entorno também passa dificuldades com outras questões, que é o cheiro do esgoto, são bichos invadindo as casas. A gente está abandonado aqui com a questão do governo há anos, então é muito fácil jogar a responsabilidade para os moradores se a gente também não tem ajuda da prefeitura, né? E aí eu chamo a atenção que a barragem não está isolada, ela tem mais de 2.000 famílias ao seu entorno e ela está ali a 14 quilômetros do Guaíba, passando por diversos bairros de Porto Alegre, o Arroio Dilúvio, que é o que deságua ali depois da sua parede. Então a gente tem uma população expressiva, que precisa ter um olhar especial, principalmente quem mora ali em torno da barragem, e principalmente também todo Porto Alegre, que caso aconteça um rompimento dessa barragem, também vai ser atingida, O Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, foi responsável pelo laudo técnico apresentado recentemente na Comissão de Habitação, que aponta a ausência de riscos de rompimento da barragem. O diretor-geral do departamento, Alexandre Garcia, ressaltou que desde fevereiro vem trabalhando no caso, mas salientou a necessidade do envolvimento de outros órgãos da prefeitura para dar sequência nos trabalhos de manutenção da barragem. Conforme o DEMAI, a parte inicial das melhorias no local devem ter início nas próximas semanas. E a nossa proposta inicial é a gente fazer o controle de pragas, porque eles influenciam no sistema de barramento, autorização para supressão daquela vegetação excessiva no maciço. A partir daí, então, a gente passaria a fazer algumas ações no canal de fuga ali, no canal de escape ou no canal de descarte. O restante do canal, a gente precisa necessariamente de uma ação de retirada de algumas residências dali, porque senão a gente não consegue efetivamente acessar o canal para dar o efetivo resultado que ele precisa dar. Outro desafio que envolve a barragem é a questão da moradia. O secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária, André Machado, disse que 54 famílias já foram removidas do local. Porém, muitos desses espaços foram reocupados. André Machado relatou ainda que não existem loteamentos disponíveis para o reassentamento. Mas entre as soluções que a Secretaria oferece para quem precisa sair do local, o titular da pasta aponta o aluguel social e a Bolsa Moradia. As soluções que vão ser tomadas, elas vão ser tomadas em conjunto com os moradores ali da região. Nós vamos precisar, já começamos essa conversa com o DEMAI ainda não tem os números precisos para nos dar, nós precisamos saber quantas são essas casas, quem são os moradores dessas casas e que solução habitacional nós vamos dar para essa retirada.
Além da comunidade e representantes do Executivo, o vice-prefeito de Viamão e parlamentares da capital também participaram da reunião. E a gente vai encaminhar, tanto a pedido da vereadora Karen quanto da vereadora Cláudia, uma data possível para uma audiência pública, talvez aí após a intervenção de manejo por parte do DEMAI, para a gente já ter uma atualização também, aproveitar na audiência pública, uma atualização após a manutenção, para a gente ver como é que ficou após a manutenção e também já, depois de encaminhada essa manutenção emergencial, a gente poder pensar a longo prazo numa solução para barragens. E uma nova reunião deve ser agendada para debater a realidade das pessoas em situação de rua na capital gaúcha. Sem a presença de representantes do Executivo, a Comissão de Direitos Humanos vai encaminhar mais uma vez convite para que o poder público se manifeste, especialmente quanto às abordagens e remoções. Decisão judicial impede a retirada compulsória da população de rua. O assunto pautou o encontro desta terça-feira na SEDECOM. Representantes do Movimento Nacional da População de Rua e de profissionais que atuam na assistência social trouxeram as dificuldades destes cidadãos. Como principal problema foi apontada a realização de abordagens e de remoções consideradas truculentas. Está tendo muitas remoções em momento de pandemia, momento de inverno, remoções de praças, remoções de tudo que é tipo de lugar. O governo mesmo faz uma baita propaganda, passa na televisão, e vai lá, retira tudo aquilo que o pessoal dá para doar para a galera da rua, e o governo vai lá e retira, né? Quando a gente chega para atender uma pessoa que está em situação de rua, a gente no território, enquanto trabalhador, leva um tempo para conseguir fazer uma escuta dessa pessoa, conseguir fazer um vínculo de confiança. Por isso que a assistência, ela não vai fazer uma abordagem para a pessoa em situação de rua junto com a guarda municipal, por exemplo, porque é um outro enfoque. O nosso enfoque é com pessoas que já estão assim calejadas de violência. O representante da Brigada Militar afirmou que as equipes foram instruídas sobre os métodos corretos de abordagem e que abusos de autoridade devem ser denunciados. Porém, o integrante do movimento afirma que a população de rua teme represálias. As remoções viraram, inclusive, pauta na Justiça Federal. Em agosto de 2019, nós ingressamos com uma ação civil pública, no caso só DPU, no âmbito da Justiça Federal. E essa ação civil pública tem uma decisão provisória, foi pedido para que fossem impedidas as remoções e que fossem criadas vagas de acolhimento. E o que ficou decidido é que o município estaria proibido de fazer essas remoções. A falta de representação do Executivo no encontro preocupou os vereadores presentes. Para ampliar o diálogo, a comissão decidiu que vai fazer um contato para entender o motivo das ausências e realizar um novo convite. Porém, houve divergência sobre um possível pedido da SEDECOM de paralisação das remoções na capital. Eu penso que tem que sim fazer o relatório dessa reunião, colocar esses problemas que nós identificamos e pedir a imediata manifestação do poder público em relação a esses itens. Eu tenho medo de arrumar um problema para o município sem dar a oportunidade para o município se manifestar. Eu quero saber, de repente, eu pensei que ia estar a FASC aqui. Tá? Eu quero saber qual é o trabalho que a FASC está fazendo. Né? Eu acho que se a gente quer mesmo resolver a situação, a gente pode marcar essa semana ainda, para a semana que vem ou na outra, no máximo, uma nova audiência para a gente poder ouvir o poder público. A gente tem reunião que encaminha a reunião. É isso? E aí o poder público não vem novamente e a gente não consegue encaminhar um manifesto da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores de Porto Alegre contra uma arbitrariedade que está acontecendo nesse exato momento em algum bairro da nossa cidade. É fundamental a gente, antes de fazer alguma cobrança, saber como foi o envio
deste convite. Primeiro é convite, depois é convocação. Foi por e-mail, foi por WhatsApp, houve algum retorno? Como não foi informado se os órgãos públicos receberam o contato e não houve consenso sobre a paralisação das remoções, o presidente da SEDECOM informou que irão convocar uma nova reunião para ouvir o executivo. A comissão ainda parabenizou o projeto da vereadora Mônica Leal, que prevê vagas de trabalho às pessoas em situação de rua em empresas que prestem serviço ao município. Também foi encaminhado que os parlamentares da SEDECOM irão acompanhar abordagens para compreender melhor a realidade desta população. Médico convidado para falar sobre o custo Covid na Comissão de Economia e Finanças reiterou que a pesquisa e a ciência devem pautar o enfrentamento da pandemia. Ele ressaltou que a gestão correta dos recursos pelos governantes seria um forte aliado no combate ao coronavírus. Segundo números apresentados no encontro, a distribuição de kit com medicamentos sem a eficácia comprovada contra a doença representa um gasto aos cofres públicos de aproximadamente R$ 600 por pessoa. O valor seria suficiente para garantir a vacinação de 20 brasileiros. Para ajudar a entender os custos da pandemia de Covid-19, a Comissão de Economia e Finanças convidou o urologista Ricardo Zordan para participar da reunião de modo virtual. Médico do Hospital Moinhos de Vento e com atuação no Exército Brasileiro, o mestre em patologia e especialista em epidemiologia apresentou os números que detalham os gastos para combater o coronavírus no Brasil. Quando nós olhamos os quadrinhos de dados da Covid no Brasil, nós vemos lá casos, mortes e recuperados. Mas aqueles recuperados estão efetivamente recuperados ou eles ainda estão gerando custo também para o poder público de manutenção, de aposentadoria por invalidez, recuperação? Então, ela não para apenas no pegar e desaparecer o vírus do corpo. As sequelas também entram nessa conta. Ao analisar o custo para combater a pandemia, o médico considera que o governo precisa organizar os recursos para otimizar os gastos e minimizar os custos. Conforme o relatório apresentado durante a reunião da CEFOR, o poder público gasta cerca de R$ 600 para fornecer de forma gratuita os medicamentos que estão na lista do que ficou conhecido como kit Covid. Segundo os cálculos do próprio convidado na comissão, o valor seria suficiente para a imunização total de 20 pessoas ou para garantir a primeira dose de vacinação para 40 brasileiros. O médico acredita que a utilização desse recurso comprova que o sucesso no combate à pandemia está diretamente ligado à forma como o dinheiro é investido na gestão da saúde. A Coronavac reduziu 95% a chance de morrer, enquanto a Pfizer, 80% a chance de morrer. A Coronavac reduziu 90% a chance de ficar doente de internação hospitalar e a Pfizer 98%. Então, ou seja, se tu não vai mais para o hospital, fazendo uma dose de vacina, tu vai diminuir o custo hospitalar, tu vai diminuir o custo de insumo hospitalar, tu vai reduzir o custo de tratamento, de oxigênio, de materiais de EPI, e tu vai reduzir também os custos da recuperação desses pacientes depois. O assunto da comissão foi proposto pelo vereador Airto Ferronato. E a boa discussão que nós trouxemos e deu para ver a importância que é nós da comissão termos ideia mais aprofundada, com dados mais científicos ou mais abalizados dos custos. Ontem eu fiz uma vacina, aliás, um teste à minha filha, R$120. Só para ver o tamanho do custo que acontece, não vamos falar em Brasil, nem mundo, nem só aqui em Porto Alegre, né? O tamanho do custo para fazer esses testes, como se fala bastante em massa, né? Por isso que eu digo que Deus salve o SUS, né? A nossa vanguarda aí da saúde no país. Os integrantes da CEFOR consideraram importante debater o tema para conhecer os números relativos à pandemia. Conforme os vereadores que participaram da reunião, os dados agregam mais conhecimento para cobrar o Poder Executivo durante o enfrentamento à Covid-19. Uma educação pública, gratuita e de qualidade. Esses são os temas que vão nortear a Conferência Nacional Popular de Educação prevista para acontecer em junho de 2022 no Rio Grande do Norte.
Porto Alegre pretende sediar a etapa municipal do evento agora, na primeira quinzena de junho deste ano. Os responsáveis pela conferência na capital participaram de reunião da Comissão de Educação e pediram apoio dos vereadores para a realização das plenárias. A intenção é construir novas diretrizes para o Plano Nacional do Setor, que será lançado em 2024. Os representantes do Fórum Municipal de Educação apontaram que a etapa local do CONAP é uma oportunidade de mobilizar entidades e movimentos sociais a contribuírem com o documento base, que atualiza o Plano Nacional de Educação a cada 10 anos. Na expectativa de promover uma conferência municipal que sirva de exemplo, né, e que sirva também de referência para discussões a nível nacional, né. A educação brasileira vem passando um momento difícil, né? Então, exemplo da pandemia também, nós precisamos discutir e debater questões, né, no meio educacional. Eu acho que esses espaços são importantíssimos para a gente estar fazendo o debate da educação que nós queremos, né, para o nosso estado, para o nosso município e para o Brasil. Então, acho que esse espaço que nós vemos aqui, eu acho que para convidar, né, para a Conferência Nacional de Educação, tem esse papel da gente estar debatendo, né, as diretrizes e as normas aí da educação. Entre os eixos temáticos que vão nortear as discussões do CONAP neste ano estão o impacto da pandemia na educação, a importância dos direitos humanos e da diversidade, a valorização dos profissionais, transparência e a defesa da democracia. A etapa nacional da conferência também vai destacar o centenário do educador Paulo Freire. É uma referência no campo da educação para nós, né? O pensamento freiriano, naquilo que ele trouxe de contribuição para uma educação emancipadora, né? Para o respeito às diferenças, a valorização das culturas, né? Da multiplicidade cultural. Então, assim que esses eixos pretendem, né, estruturar a discussão que vai nos levar para a construção do novo Plano Nacional de Educação, que terá vigência para a próxima década, né? A vereadora Dayana Santos, do PCdoB, enfatizou a importância do eixo de valorização da diversidade e gênero. Isso é importantíssimo, vereadora Mário, porque é tarefa dessa segunda CONAP, assim como é nossa aqui no Legislativo, né, reafirmar a defesa democrática da vida dos direitos sociais da educação, nesse que é um contexto, né, que já vem do Plano de Educação Nacional, mas é necessário que a gente assegure isso, que isso esteja diante de nós como uma prioridade, como um comprometimento com a sociedade, porque somente isso, né, diante desse projeto, para uma mudança na verdade, não é nenhuma mudança, mas é uma transformação diante desse processo educacional. Isso oriundo do orçamento participativo, né? A minha raiz é o orçamento participativo, onde a gente promove a radicalização da democracia, né? Então, acredito que todos os debates, todos os diálogos são muito importantes e acho que a gente tem um desafio muito grande, que é o futuro da educação, né? Então, acho que esse ano realizar essa conferência vai ser muito importante. Nós temos muitos desafios. A vice-presidente da SESI afirmou que está à disposição do fórum e salientou que os estudantes devem voltar o quanto antes à sala de aula. Gostaria de deixar aí parabéns pelo esse grande desafio. Eu acredito que Paulo Freire já trazia a questão da noção de pertencer e de identidade, e grande parte do resgate da educação do nosso município vai ser trazer nossas crianças de volta para a escola, vendo que lá é o local de pertencimento e de identidade, onde eles vão se construir como futuros cidadãos de Porto Alegre. Então, acho que esse é um grande desafio. Tenho certeza que esse centenário vai trazer muito essa questão também, que a escola é o local deles estarem e não mais nas ruas. Ainda durante a reunião, a representação do Fórum Municipal de Educação solicitou que a SESI indique um parlamentar para representar a Câmara nas reuniões promovidas pela entidade. A comissão deve encaminhar o pedido. Em 2020, a capital gaúcha registrou 60 assassinatos a menos do que no ano anterior. Nos últimos meses, o número de mortes violentas continua caindo em Porto Alegre. Como reconhecimento, a Câmara Municipal homenageou, na sessão de segunda-feira, o trabalho da Polícia Civil no Rio Grande do Sul.
O reconhecimento do Legislativo foi direcionado para a Delegacia de Homicídios da Polícia Civil Gaúcha. Conforme os parlamentares, os indicadores de criminalidade estão caindo graças ao trabalho dos profissionais da segurança pública. A homenagem foi proposta pelo vereador Leonel Hadi, que também é policial civil. É muito importante a gente homenagear os policiais, ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, na medida em que conseguiu dados relevantes de redução de homicídios. E isso significa que diversas pessoas, diversos cidadãos e cidadãs deixaram de morrer, por incrível que pareça, né? Uma reflexão que a gente tem que fazer, salvos pelo trabalho, então, da corporação, da Polícia Civil, dos policiais abnegados, que doam a sua vida, que doam todo o seu empenho para o bem da nossa cidade, para o bem do nosso estado e do nosso país. Então é muito importante que a gente faça essa homenagem. Ano passado, os 5 municípios mais populosos do estado registraram 496 mortes violentas. Os dados representam uma diminuição de 15,5% se comparado com 2019. Em Porto Alegre, a redução de vidas perdidas nesse mesmo período chegou a 102%. Nos crimes de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, também houve uma significativa diminuição. Com 1.400.000 habitantes, a capital gaúcha possui a maior população do Rio Grande do Sul. Em 2020, Porto Alegre registrou 60 assassinatos a menos do que no ano anterior. Nos últimos meses, os números continuam indicando uma melhora na área da segurança pública. Mesmo assim, para quem trabalha na linha de frente, combatendo a criminalidade todos os dias, os resultados ainda estão longe do ideal. O ideal seria que nós não tivéssemos mortes violentas, né? Nem no estado, nem no país, nem no mundo, mas a gente trabalha com uma realidade factível, né? Então, segundo os dados e os levantamentos feitos pela Organização das Nações Unidas, um nível considerado razoável de violência nos países seria de 10 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes, né? Nós estamos cada vez mais com essas reduções que ano a ano o Estado vem conseguindo aumentar, somar, né? Nós estamos caminhando, então, para atingir este número considerado razoável, né, de mortes violentas em um país. Também na sessão de segunda-feira, a Associação de Amigos do Museu de Porto Alegre, Joaquim José Felizardo, usou a tribuna popular para pedir a preservação do local. A Associação de Amigos do Museu de Porto Alegre, Joaquim José Felizardo, foi criada em 2019 com o objetivo de levantar recursos para manter e ampliar o espaço cultural. O presidente da Amupoa, João Carlos Salgado de Los Santos, ocupou a tribuna popular da Câmara Municipal para pedir apoio dos vereadores na preservação do museu. De acordo com o historiador, o local está abandonado pelo poder público, sofrendo com os descasos da Secretaria Municipal de Cultura. Ele também criticou a nomeação de Vicente Bogo como diretor do museu, alegando que o ex-vice-governador não possui experiência em museologia. João Carlos ainda destacou que somente neste ano o museu já foi alvo de 5 ataques, entre furtos e vandalismos. O presidente da Amupoa pediu aos vereadores que intercedam pelo patrimônio cultural e histórico do município junto à prefeitura. O diálogo foi encerrado de modo unilateral, sendo que as agendas para alinhar parcerias sobre o tema foram negadas por parte da secretaria. Infelizmente, não há por parte do secretário respeito e consideração devida por esta associação. A associação está preocupada com a situação de abandono do local, assim como ocorre em outros ambientes culturais, como o Centro Municipal de Cultura. Depois de 4 meses sem direção, foi nomeado para o cargo Vicente Bogo. Formado em filosofia, Bogo jamais atuou na área de museologia ou patrimônio cultural. No plenário, parlamentares se manifestaram contrários e favoráveis ao posicionamento da associação. Tem algumas coisas aqui que precisam ser ditas. O diretor do museu já foi indicado, é um ex-vice-governador, tá? Vicente Bogo. Essa questão de que não tem nenhum vínculo com a área da cultura, eu não aceito, porque eu não tinha vínculo nenhum com a área da cultura e fui cumprimentada pelo presidente do Tribunal de Contas
do Estado na época, Dr. Sandro Pires, como a melhor secretária da Cultura, que fez gestão. A cultura precisa de gestão. O que a fala do João deixou bem nítido é a necessidade de nós termos a apresentação de um projeto para o espaço do Museu Joaquim Felizardo. Aquele espaço preserva uma parte importantíssima da história social, da história política e institucional da cidade de Porto Alegre. Como a vereadora Dayana já mencionou, é parte também dos territórios negros da nossa cidade. Ali, naquele ambiente, é possível a gente compreender a evolução do espaço urbano de Porto Alegre. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais informações do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!